Ô, gente, se você quer saber um pouquinho mais sobre o que é inflação na visão deste contador, eu sou o Albert e acompanhe esse vídeo até o final. Muito bem, gente. Falando desse tema, um tema extremamente relevante que hoje em dia dói no nosso bolso. Hoje em dia a gente vem acompanhando os noticiários. Eu, contador, estou buscando sempre aprimorar os conhecimentos em outras áreas, certo? Não sou economista, sou contador, mas estou acompanhando todas as informações sobre este tema. Tema extremamente relevante. Em primeiro lugar, gente, o que é a inflação, né? É o aumento generalizado dos preços em geral, certo? Então a gente vem observando que isso está acontecendo. Por exemplo, você há um mês atrás, com R$100, quando ia no supermercado, por exemplo, comprava uns 10 itens. Hoje, com R$100, você está comprando bem menos, certo? Então isso é o aumento em geral, isso é inflação. Mas isso não é só especificamente no gênero alimentício, e sim em diversos segmentos. E cada dia que passa, combustível, alimentação, transporte, energia elétrica e tantas outras situações vem aumentando de preço. E acaba que a gente tem a sensação que a gente cada dia mais está ganhando menos, porque muitas das vezes o nosso salário aí está estagnado, mas os preços em geral das coisas vêm aumentando, principalmente para os assalariados, as pessoas de mais baixa renda, certo? E eu estou citando aqui alguns pontos cruciais em relação a esse aumento da inflação. Primeiro deles, gente, que eu vou citar para vocês. A gente sabe que a gente está aí numa pandemia, retornando aí às nossas atividades, né? Desde 2020, em meados de março, houve uma série aí de lockdown, uma série de restrições de atividades devido à pandemia. E isso não foi só no Brasil, isso foi a nível mundial, certo? Por consequência disso, se as indústrias, fábricas e diversas produções diminuíram, porque menos pessoas trabalhando, pessoas recolhidas, a política do recolhimento, né, porque devido à pandemia, né, de isolamento social, então o nível de produção caiu, certo? O nível de produção caiu, as pessoas estão mais em casas. Por consequência disso, passaram a consumir mais. Menos produção, nesse caso, menos oferta. Mais pessoas demandando, lei da oferta e demanda. Nesse caso especificamente, menor quantidade de oferta de produtos e maior demanda. Por consequência disso, os preços em geral aumentam. E esse fenômeno, como eu disse, não é um fenômeno só a nível nacional do Brasil. A gente tem acompanhado aí os noticiários, a gente tem acompanhado também bastante informação que os países, inclusive desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, está aumentando aí o processo inflacionário e olha que são países que dificilmente têm inflação, né? E as taxas de juros são aí nesse caso bem baixas, quase zero muitas das vezes. E nesse caso específico, os Estados Unidos também está aí com uma falta, aí, ou seja, a demanda está muito maior do que a oferta desses produtos, por consequência disso, há uma tendência também de aumento de preço. Outra questão importante se falar é a política cambial. A gente sabe que hoje o dólar está valorizado em relação ao real, nossa moeda está se desvalorizando, né? Mais de R$5 aí o dólar. E muitos dos produtos, commodities, componentes que nós compramos e tanto importamos quanto exportamos são através do dólar. Então, se a gente compra esses produtos em dólar, né, componentes eletrônicos, por exemplo, onde o dólar está mais caro, consequentemente, o nosso custo de produção está mais caro e, consequentemente, produtos mais caros que são repassados aos preços, certo? Outra questão que essa política cambial para a exportação, muitas das vezes, fica mais vantajoso, certo? Então, por exemplo, carne. A carne no Brasil a gente tem observado que está bastante caro, né? Cada dia vem aumentando mais. Muitas das vezes é preferível, o Brasil ele é um país que é muito forte na questão da produção da carne, né? Você tem o consumo interno e o consumo externo, porque o Brasil também exporta a carne, não só para o consumo interno, mas também exporta para outros países. E muitas das vezes com o dólar nesse patamar que está hoje, é mais vantagem você exportar e, por consequentemente,
aqui no nosso Brasil tendo uma oferta menor de produtos e uma demanda alta, por consequência, também é um outro fator que aumenta o preço. Então, a taxa cambial influencia bastante também em nossa inflação. Outro ponto para se falar para vocês em relação à nossa inflação é a questão da taxa de juros, que hoje a nossa taxa básica de juros é a Selic. A gente tem observado que o governo vem tomando medidas para ir sucessivamente aumentar a taxa Selic. Ela, até o ano passado, nós estávamos com uma taxa Selic até baixa, vinha baixando para incentivar aí o consumo. Como, nesse caso, a inflação começou a aumentar agora em 2021, já vem aumentando sucessivamente, chegando já num patamar perigoso de até 2 dígitos, entre 9% a 10% ao ano, a taxa acumulada de inflação. Então isso é muito perigoso, porque os preços em geral vêm aumentando e uma medida, um remédio que o governo adota é justamente aí o aumento da taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Lógico, e isso é justamente para tentar frear aí o consumo, né? Tentar frear, porque se aumenta a taxa de juros, em geral, os financiamentos em geral acaba aumentando, né? O indexador principal da Selic, quando aumenta aí financiamentos, aumenta taxas bancárias relacionadas a cartão de crédito e tantas outras, porque ele é o indexador para esses financiamentos, certo? Outro ponto importante no aumento inflacionário no nosso país é a estabilidade política, né? O Brasil, num todo, ele vem passando por um processo de estabilidade política, né? Executivo, judiciário, legislativo, e isso causa, sim, uma certa interrogação, principalmente na cabeça de investidores. Eu não estou falando só investidores a nível de mercado financeiro, estou falando de investidor a nível também relacionado a quem pretende investir no Brasil, quem pretende abrir lojas, quem pretende abrir grandes indústrias, quem pretende gerar emprego e renda, porque está passando por um processo de pandemia, voltando aí num cenário ainda difícil, né, em relação a 2020, 2021, lógico, buscando uma perspectiva de melhorias para 2022, certo? Então, eu tenho certeza que, por exemplo, a taxa Selic, que hoje atualmente está em 5,25, deve aumentar. Todos os meses o Copom se reúne para determinar qual é a taxa Selic média, nesse caso, do mês. E há uma tendência que esse é um dos remédios possíveis para diminuir justamente o crédito na praça. A gente sabe também que os auxílios em geral, a injeção de capital na praça, né? A injeção de dinheiro na praça faz que, logicamente, a demanda aumenta. Se você tem dinheiro em bolso, geralmente você busca comprar mais produtos, onde, nesse caso, demanda aumentando e pouca oferta, o preço em geral começa a aumentar. Além, gente, das questões também de clima, por exemplo, se você está com clima, pouca chuva, você vai ter influência nas hidrelétricas, consequentemente aí a energia a gente está observando que isso tem sofrido aí um reajuste nas contas de energia devido a essa questão energética, além até das plantações em geral, certo? Se você não tem chuva, determinados produtos com certeza vão sofrer e, por consequência disso, baixa produção, muita demanda, pouca oferta e também é um fator gerador de aumento. E, por exemplo, vou dar um exemplo do combustível, que é o nosso dia a dia, né? O combustível é baseado no petróleo, né? Nós temos aqui uma empresa nacional aí que se baseia no mercado internacional, que é a Petrobras, em relação aos combustíveis. Então, se aumenta o barril do petróleo, acompanha o mercado internacional. Se aumenta o dólar, acompanha o mercado internacional. Então, isso reflete também no nosso bolso. Então, gente, todas essas dicas, todas essas questões que a gente está colocando aqui para você, são informações que influenciam na inflação. Então, a inflação é justamente esse aumento generalizado dos preços. Então, por isso que a gente tem essa sensação que cada dia mais a gente está ganhando menos devido ao aumento dos preços em geral. Se você abastece seu carro, sei lá, um ano atrás, com R$100, era
uma quantidade de litro e hoje é bem menos. Então, em geral, todos os preços de muitas coisas vêm sofrendo reajuste. E isso é inflação. A gente espera, lógico, que melhore aí essa instabilidade política, né? Que volte aí a nossa normalidade para que, consequentemente, a nossa economia volte a crescer. Também a gente possa aí, a economia crescendo, as indústrias produzindo mais para ter mais oferta, né? Mais oferta de produtos. Por exemplo, hoje eu tenho observado, vi uma reportagem recente, existe uma fila de espera para aquisição de veículos, certo? Então, existe pessoas querendo comprar veículos, mas não existe a produção ainda necessária para aquele carro que você está desejando. Então, às vezes tem 2, 3, 4, 5 meses em fila de espera. Então, isso é um fator crucial na questão inflacionária. Aumento generalizado das coisas, ou seja, muita demanda, as pessoas estão querendo comprar, demandar e pouca oferta, por diversos fatores que aqui neste vídeo já expliquei. Mas, gente, essas informações são informações técnicas, informações que você pode buscar em qualquer meio de comunicação. Você pode buscar aí vídeos no YouTube com economistas renomados que sempre estão falando sobre esses temas, dando dicas sobre esse tema. Lógico, isso influencia também em relação a indexador de aplicação financeira, renda fixa, renda variável. Por exemplo, se aumenta a taxa Selic, consequentemente, melhora os rendimentos da aplicação de renda fixa, certo? Então, isso é um ponto positivo em relação ao aumento da Selic, certo? Para quem aí é um investidor mais moderado, renda fixa aí vai começar a buscar ter uns rendimentos maiores, certo? Mas não é o tema do nosso vídeo, e sim falar um pouquinho de como está constituindo hoje o processo inflacionário no Brasil e no mundo, porque é um processo global. Tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.